E aí, galerinha, tudo bem com vocês? Pessoal, hoje nós vamos estar dando início ao estudo dos hidrocarbonetos, vamos conhecê-los, né? E também ver a nomenclatura, ou seja, aprender a dar nome para esses compostos. Então, observem nessa imagem aqui. Aqui a gente tem como elemento principal o petróleo, um dos principais hidrocarbonetos, uma das principais fontes da onde derivam os demais hidrocarbonetos. Garrafas PET, pneu, parafina, detergente, combustíveis como gasolina, também óleo diesel, querosene, materiais sintéticos, acrílico, vinil, nylon, enfim, tudo que a gente vê aqui, entre outros, muito mais, são hidrocarbonetos. Vamos estar falando um pouquinho deles, tá? Primeira definição, né, o que vem a ser os hidrocarbonetos, na verdade nós já falamos sobre isso. Hidrocarbonetos, pessoal, são compostos formados por carbono e hidrogênio. O próprio nome já diz, é a junção dos dois. Hidrogênio, carboneto de carbono. São unidos por ligações covalentes, como nós já vimos também, simples, dupla ou tripla. Então, eles formam moléculas apolares, por serem formados somente por carbono e hidrogênio. Ou seja, daqui a gente pode concluir que todos os hidrocarbonetos são homogêneos. Não tem elemento diferente, né, entre eles ou ligados a eles, tá? Quando aparecer, são funções diferentes que a gente ainda vai estar estudando. Características físico-químicas. Estado físico. Olha só, o estado físico dos hidrocarbonetos nas CNTPs, assim como ponto de fusão e ebulição, vão variar conforme a quantidade de átomos na cadeia. Então, vejam a seguinte regra. Eu vou ter hidrocarboneto no estado gasoso quando os compostos estiverem de 1 até 4 carbonos. Exemplo disso, gás de cozinha, que é chamado de butano. Ele tem apenas 4 carbonos. Posteriormente, a gente vai estar falando sobre ele novamente. Líquidos, de 5 a 17. Exemplo disso, a gasolina. Na última lista de atividades, nós falamos sobre o isooctano, 8 carbonos. E, por fim, os gasosos, os sólidos, são aqueles compostos com mais de 17 carbonos. Um exemplo disso é a parafina das velas, né? Tem 36 átomos de carbono, certinho? Quanto à densidade, os hidrocarbonetos são menos densos que a água, né? Como a densidade deles é inferior, eles ficam por cima, né? Sobrepõe a água. Por exemplo, quando tem ali um vazamento de petróleo em refinarias ou no navio petroleiro, apesar de ele ser um líquido muito viscoso, ele fica na parte de cima, né? Ele não vai se misturar e fica na parte de cima da água. E também questão da solubilidade, eles são majoritariamente insolúveis em compostos polares. Eles são apolares. Então, lembra lá do primeiro ano. Polar dissolve polar, apolar dissolve apolar, certinho? Nomenclatura. Então, a gente vai realmente agora para a parte de nomenclatura. Então, para a gente fazer a nomenclatura dos hidrocarbonetos, a gente vai estar seguindo as regras estabelecidas por um órgão chamado IUPAC, é um órgão internacional. Essas siglas são em inglês. A tradução é União de Química Pura e Aplicada. Essas regras específicas definem bem a estrutura de cada composto. Então, de modo geral, a gente vai seguir a seguinte ordem. Prefixo indica o número de carbonos que tem na cadeia principal. Infixo, que é o intermediário, indica para nós o tipo de ligação, né, que ocorreu na cadeia. E o sufixo, que indica para a gente a qual função orgânica o hidrocarboneto pertence. Então, como a gente está falando de hidrocarboneto, aqui o finalzinho vai ser O para todos. Quando a gente estiver estudando, por exemplo, as funções oxigenadas, vai ter final O, oico, ônica, ona, ílico. Então, depende da função. Aqui a gente vai estar vendo o finalzinho O. Vejam a imagem abaixo. Esse quadro, pessoal, é muito importante. Então, assim, é importante que vocês tenham sempre ele em mãos. Quem puder, né, imprimir, imprima. Quem não puder, anote no caderno, porque você vai precisar consultar para saber o prefixo dos hidrocarbonetos, né? E você vai estar usando isso aqui agora até no final do ano. A gente vai estar usando isso daqui, tá? Então, eu vou ter que memorizar? Mais ou menos, vai ter sim, porque a gente vai ter que lembrar, né, das quantidades de carbono, mas com o uso, vai indo, a gente vai se acostumando, né? Isso aqui é porque é novo para vocês, então no início é meio difícil mesmo. Então vamos lá, número de carbonos. Quando eu tiver apenas um carbono, o prefixo vai ser met. Quando a gente tiver dois, et. 3 prop, 4 but. Então, esses 4 primeiros aqui tem esses prefixos esquisitos, né? A partir do 5 já começa a aparecer com matemática.
Tipo, um polígono de 5 lados se chama pentágono. Então, para 5 carbonos, pente. Para 6, hex. Para 7, hept. Para 8, oct. 9, non. E 10, dec. Tem com mais de 10? Claro que tem. 11, um dec. 12, dodec. Mas aqui no ensino médio a gente vai se ater somente até no máximo 10 átomos de carbono, ok? Tipos de ligação, pessoal, isso aqui também é muito importante. Quando o seu hidrocarboneto apresentar somente ligações simples, que são aquelas de um tracinho só, entre os carbonos, nós vamos estar usando o intermediário AN. Se aparecer uma dupla, a gente usa o intermediário EN, uma tripla, intermediário IN. E ainda duas duplas, nós vamos estar usando o intermediário DIEN. Caso o composto seja fechado, nós vamos estar colocando ciclo na frente do nome do hidrocarboneto. Então, vamos para a parte prática da nomenclatura de verdade, né? Então, olha só. Primeiro que a gente vai estar falando, gente, é sobre os alcanos, tá? Então, a gente vai estar usando a seguinte regra. Para os alcanos e qualquer outro hidrocarboneto. Prefixo mais intermediário mais o final O. Então, sempre nessa ordem aqui, para fazer a nomenclatura de todos, tá? Vai mudar, né, aqui o prefixo intermediário, mas a sequência é essa daqui para todos, tá? Prefixo indica o número de carbono, intermediário a ligação e o final O, porque é um hidrocarboneto. Então, vamos embora falar dos alcanos? Alcanos, gente, são aqueles que têm apenas ligações simples entre os carbonos. Então, a nomenclatura vai ficar prefixo com final ano, tá? O intermediário é an, mas O fica ano. Então, vamos ver como é simples? Olha o nosso primeiro exemplo. Aqui eu tenho um hidrocarboneto formado por apenas um átomo de carbono. Eu vou voltar lá no slide só para vocês recordarem o prefixo para um, tá? Então, veja, 1 met, 2 et, 3 pop, 4 but, certinho? Então, é só para a gente lembrar. Então, voltando lá no nosso exemplo, eu tenho prefixo para um é met, com final ano, o nome desse composto vai ser metano, grande responsável pelo efeito estufa no nosso planeta, né? Gados produzem, lixões, pântanos, então esse aqui é o famoso gás metano. Dois carbonos é et o prefixo, então aqui vai ficar etano, certinho? Próximo, aqui eu tenho 4, para 4 o prefixo é but, então vai ficar butano, e esse aqui é o gás de cozinha, é chamado de GLP, gás liquefeito de petróleo, mistura de butano com propano, não tem cheiro esses gases, mas por medida de segurança coloca-se compostos de enxofre, né, nos botijões de gás para que a gente perceba o vazamento. O próximo, gente, quero que vocês prestem atenção, olha só, eu tenho aqui um CH2 entre parênteses com 4 de fora. Então, aqui nessa estrutura, na verdade, eu vou ter 4, 5, 6 átomos de carbono. Para que esse CH2 entre parênteses com 4 de fora? Isso daí, gente, literalmente é como se estivesse resumindo a sua fórmula. Então, para não ficar muito extenso na hora de você escrever, ou a gente escrever no quadro, até mesmo numa questão, né, livro, vestibular, provas, enfim, a gente resume isso daqui. Então, você coloca entre parênteses o CH2 e aqui do lado de fora a quantidade que ele apareceu. Tá? Então, foram 4, então CH2 com 4 de fora, 6 carbonos é hex, vai ficar hexano, certinho? Bora pro próximo. Alceno. Alceno tem ligação dupla entre os carbonos e no caso das insaturadas, como a gente vai ver agora, a gente tem que numerar a cadeia, colocando sempre a insaturação, que é a dupla ou a tripla, no menor número possível. Então, você vai começar na ponta mais próxima da dupla, ou no caso, da tripla, tá? Aí a nomenclatura vai ficar prefixo mais o número, onde apareceu essa dupla, com final eno. Vamos para os exemplos? Aqui, 2 carbonos, prefixo para 2 é et, o nome vai ficar eteno. Aqui eu tenho 4, e vejam, a dupla está aqui mais à esquerda, né? Então, obrigatoriamente, eu tenho que começar a numerar a cadeia da esquerda. Se a gente viesse pela direita, 1, 2, 3 e 4 é maior, não pode. Tem que ficar no menor número possível. Aí o nome vai ficar but, porque são 4, 1, porque eu pego o menor número, né, de carbono onde a dupla se localiza. Então, é o 1. E o final, eno. Quando a dupla for no primeiro, gente, não tem essa necessidade de numerar, tá? Somente no primeiro. Olha o próximo exemplo.
Estão vendo que a dupla está mais próxima da ponta da esquerda, né? Então, aqui, olha, numera a cadeia de 1 a 5. Se você viesse pela direita e ele está entre o 3 e o 4, então a gente sempre pega o menor número possível, tá? Prefixo para 5 é pente. A dupla está entre 2 e 3, eu pego o menor, vai ficar pente 2 eno. Próximo exemplo. Aqui, pessoal, já está mais próximo da direita. Então, não tem assim sempre a direita ou sempre a esquerda. Não tem essa regra. Você tem que verificar de qual ponta que a dupla ou a tripla está mais próxima. Então, como está mais à direita, eu vou numerar aqui começando pela direita, tá? Se a gente tivesse indo pela esquerda, a dupla estaria entre o 4 e o 5. Então, sempre o menor. 6 carbonos é X, então vai ficar X, 2, eno, certinho? E no próximo caso, vejam que tanto faz da direita ou da esquerda, a dupla vai estar entre o 3 e o 4, né? Então, o nome desse composto vai ser X3-eno. Acontece, sim, ao uso de ser tanto faz, direita ou esquerda, tá? Então, nesse caso aqui, X3-eno. Próximos são os alcinos. Alcino tem ligação tripla entre os carbonos. A gente vai seguir a mesma regra de prefixo, número final, ino. Olha o primeiro, 2 carbonos, etino. Próximo, 4 carbonos, tanto faz direita ou esquerda, a tripla vai estar entre o 2 e o 3. Então, vai ficar but, 2, ino, tá? Próximo composto, olha, vai começar aqui na esquerda para que fique mais próximo, né? Vai estar no terceiro e no quarto. Se fosse de lá, 1, 2, 3, 4 e 5. Então, esquerda é menor. 7 carbonos é hept. Então, o nome desse composto aqui vai ficar hept 3 ino, certinho? Quase a mesma coisa dos alcenos, né? Só muda o final. Pessoal, alcadienos. Os alcadienos são aqueles que apresentam duas duplas de sua estrutura, tá? Então, o nome vai ficar prefixo, os números, porque são duas duplas, e final, dieno, certinho? Então, vamos para o exemplo. Olha, nesse caso, tanto faz direita ou esquerda, vai dar a mesma numeração. Então, vamos devagar para a gente entender. Prefixo para 4 é but. Eu vou colocar o menor número onde as duplas apareceram. Então, aqui entre o carbono 1 e 2 fica o carbono 1. E aqui entre 3 e 4, o carbono 3. E aí, eu coloco o final dieno. But 1, 3, dieno. Certinho? Próximo. Olha, tá bem no início aqui, do lado direito, né? Então, obviamente, aqui é o primeiro carbono. 5 carbonos, pente. Olha a nossa dupla. Entre o carbono 1 e 2, eu vou colocar o número 1. E o próximo é entre 2 e 3, eu coloco o número 2, tá? 1,2 dieno. Próxima estrutura. Nesse caso, também tanto faz direita ou esquerda. A gente vai numerar. São 6 X. Olha, 2 e 3 eu pego 2. 4 e 5 eu pego 4, tá? X24 dieno. E por último, gente, se o composto for fechado, né, formando figuras geométricas, a gente vai colocar a palavra ciclo na frente. Então, quem ainda tem dificuldade, lembre-se, cada pontinha dessa daqui é um átomo de carbono, tá? Coloca o Czinho quando você for responder para facilitar a sua vida. Então, é fechado com 3, 3 é prop. Prop, esse aqui vai ficar ciclopropano, o próximo ciclopentano, e o último, como tem uma dupla, fiquem atentos, ciclohexeno, tá? Se fosse tripla, ciclohexeno. No caso dos fechados, por enquanto, não temos que numerar, somente quando a gente estiver vendo compostos ramificados, nós vamos numerar a cadeia. Certinho? Então, galerinha, nós encerramos por aqui. Até a próxima!